Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Você imagina a seguinte história. Você imagina uma família aonde só o pai trabalha. É o pai que paga o financiamento da casa, é o pai que paga o financiamento do carro, e o pai tem 2 filhos, e a mulher fica em casa para cuidar dos seus filhos. E de repente, do nada, o pai simplesmente morre. E a mulher não trabalha, ele não conseguiu pagar o financiamento da casa, ele não conseguiu pagar as contas que ele tinha, a mulher está com o coração partido, a mulher está em luto, sem saber como que vai providenciar o básico para se alimentar, dentro de casa, junto com os seus 2 filhos, ela não sabe como é que vai pagar a casa, porque o banco pode tomar, se ela atrasar 4 parcelas, o banco pode colocar em leilão, e ela está desesperada. Mas essa mulher, ela faz parte de uma igreja, e ela confia muito no pastor. E de repente ela começa a receber cartas de cobrança, a sua luz é cortada, a sua água é cortada, não tem mais alimento para alimentar os seus filhos, e ela entra em desespero, e ela vê que a solução é buscar conselho do pastor da igreja que ela congrega. E ela vai, e ela chama o pastor, e ela diz o seguinte: pastor, o meu marido morreu, o senhor fez o enterro dele, o meu marido, ele era obreiro na igreja, o senhor conhecia a vida do meu marido, ele sabia, o senhor sabe que ele era um homem que servia na igreja, que o coração dele era para a família, para Deus, para a família e para os irmãos da igreja. Tudo que a igreja precisava, meu marido estava junto, pastor. Só que agora ele morreu. E o que o senhor não sabia é que as contas todas ficaram. E o banco está me cobrando, vai tomar minha casa, a minha água foi cortada, a minha luz foi cortada, o que é que eu faço? Essa é a história que eu vou ler para vocês. Lógico que eu atualizei essa história, que aconteceu mais ou menos entre 1500 anos a 2000 anos antes de Cristo nascer. Ou seja, essa história tem mais ou menos 3.500 anos a 4.000 anos. E ela está no texto onde acabamos, que eu pedi para você abrir, diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo do profeta foi pedir ajuda a Eliseu. Eliseu era o pastor. E ela diz: meu marido, que o servia, morreu. E o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora veio o credor, e ele me ameaça de tomar os meus 2 filhos e levá-los como escravo.
o que posso fazer para ajudá-los? Para ajudá-la ou ajudá-los? Perguntou Eliseu. Me diga se no meio desse caos todo, me diga se no meio dessa dificuldade toda, se você tem alguma coisa em sua casa. Aí ela disse: eu não tenho nada. Exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: como é que é o teu relacionamento com os vizinhos? Você é aquele chato? Você é aquela chata que passa no condomínio e não dá nem bom dia para ninguém? Como é que é o seu relacionamento? Eliseu pergunta, lá no condomínio. Meu relacionamento é bom. Aí Eliseu diz: então beleza, então toma emprestado muitas vasilhas dos seus amigos e vizinhos, quantas conseguir, depois entra em casa com os teus filhos e fecha a porta, derrama nas vasilhas azeite, que você tem, e separa quando enchê-las. O que a viúva fez? Foi lá no banco e pegou mais dinheiro emprestado. Foi no outro agiota. É pecado, viu, irmão? Pegar dinheiro com o agiota. Foi lá no outro agiota e disse assim: me empresta aqui um pouquinho para me empregar e pagar lá. Foi assim que ela fez? Não. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam as vasilhas e ela as enchia. Logo, todas estavam o quê? Transbordando. Aí ela disse: traga mais vasilha. Bora, menino, traz mais vasilha. Aí ele fala: mãe, peguei vasilha no condomínio inteiro. Tem mais não. Acabou. Acabaram as vasilhas, respondeu ele. Quando acaba a vasilha, o azeite parou. Esse é o texto. Ficou bonito ou não? Então vamos orar e vamos para casa. Porque só o texto abençoa a nossa vida. Mas eu não quero que vocês vá para casa agora, porque Deus colocou 4 verdades nesse texto, que se você considerar que essa palavra que está saindo desse altar, ela vem de Deus para a tua vida, ela vai mudar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Esse milagre é um milagre impressionante, da parte de Deus e do profeta Eliseu, porque o profeta, ele tinha poder nas suas palavras. Alguém disse que o poder das minhas palavras é de olhar para a irmã e falar: vai ficar grávida. Ele tinha poder nas palavras. E nós aprendemos algumas coisas, 3 verdades nesse texto. A primeira verdade nesse texto: diante de uma igreja atual, eu estou falando de todas as igrejas, onde os crentes não dão mais testemunhos,
aonde os crentes não vivem a verdade bíblica, e é por isso que muitas vezes nós não conseguimos trazer ninguém para a igreja, porque a nossa verdade, do jeito que nós vivemos a verdade, não convence quem nos vê. Buda disse: eu gosto do Cristo, mas eu não gosto dos seus seguidores. O que ele estava falando? Ele está falando, o Cristo que eles pregam, eu gosto desse Cristo, mas a atitude deles em relação a esse Cristo, eu não gosto dos seus seguidores. Outro autor, ele diz que os cristãos, eles pregam um Deus vivo e vivem como se Deus tivesse morto. Hoje nós estávamos falando aqui, eu não sei se foi eu e a irmã Eliette, eu acho que foi eu e a irmã Eliette que estava falando hoje, que não tem, foi eu e ela mesmo, não tem como separar o Sandro que está aqui nessa noite, na igreja, do Sandro que está lá fora. É a mesma pessoa. E muitas vezes, se entrar algum amigo nosso na igreja e ver o nosso comportamento na igreja, ele vai dizer: não é a mesma pessoa, deve ser o clone, deve ser o irmão gêmeo dele. E aí eu lembro de uma história, eu não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi uma história bem antiga, que diz que o líder, o obreiro, ele dentro da igreja, ele tratava o pastor bem, tratava os irmãos bem, dentro da igreja ele era aquele cara super crente, mas quando chegava em casa, ele batia na mulher, ele espancava os filhos, até que o filho pequeno dele, quando entrou na igreja um dia, falou assim: mãe, vamos morar na igreja? Por quê? Porque aqui na igreja o meu pai é totalmente diferente daquilo que ele é lá em casa. A primeira verdade que eu aprendo aqui é que nós devemos deixar um legado espiritual. A Bíblia diz que esse homem, ele fazia parte, a história diz, Flávio Joséfo diz, que Eliseu tinha mais ou menos 100 discípulos, ou seja, ele tinha uma escola de profeta, que tinha 100 discípulos que estavam aprendendo a ser profeta, e esse marido da mulher fazia parte desses 100 que estavam lá. Ele era um homem que era pastoreado por Eliseu, e ele aprendeu a ser um homem de Deus. Porque a primeira lição é deixar um legado. É muito fácil perceber no texto que essa família, ela temia a Deus. Era uma família que temia a Deus. E esse legado era deixado por esse marido que faleceu. Quando ela chega em Eliseu, ela diz: meu marido, teu servo. A palavra servo no grego é doulos, é alguém que serve como escravo de uma maneira espontânea. Ela diz: o meu marido, teu servo, ele era um homem que servia ao Senhor. E não era ela que estava falando, não. Porque assim, se você perguntar para a minha esposa nunca falou mal de mim para ninguém. E ela nunca vai falar mal de mim. Ela não vai contar os meus podres em casa. Porque é fácil o Felipe não falar as coisas que não é legal da Thaísa e vice-versa. Por quê? Porque dentro da igreja, nós somos uma pessoa totalmente diferente. Você consegue olhar para o lado, não olha para o lado, irmão, pelo amor de Deus, vai dar confusão esse negócio. Mas você consegue olhar para o lado e ver o tanto que e imaginar que esse irmão que está aí com a cara de santo, você consegue ver até aquela, como é o nome daquele negócio lá? Aquela rodinha lá em cima lá?
esse negócio aí. Parece até que todo mundo aqui é santo, né? Não precisa nem ligar o ar-condicionado, pastor, que o meu irmão aqui está batendo as asas aqui de anjos aqui, ó, né? De um serafim, e está vindo vento. Você olha, mas você olha para ele e imagina todo mundo santo, mas você consegue olhar o tanto que esse irmão, talvez, o que xingou o dia inteiro. Ficou atrapalhado o dia inteiro. Mas aqui, essa mulher, ela dá o testemunho dela, ela diz: o meu marido, o teu servo, homem que se viu o Senhor, e ela diz mais: tu sabes. Ou seja, ele não era crente só dentro da igreja, ele era crente na casa dele, e a mulher dele sabia, e ele dizia, e ela disse que Eliseu sabia também, porque ele dava testemunho em casa, e dava testemunho fora de casa, ele não era duas pessoas. Olha o que o texto vai dizer: meu marido, que era o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse homem, ele não separava a sua vida religiosa da sua vida fora da igreja, ele era a mesma pessoa. Então quem olhava para ele dentro da igreja dizia: é servo de Deus. Mas quem olhava para ele lá no trabalho dizia: é servo de Deus. Quem olhava para ele numa fila do banco dizia: é servo de Deus. Esse homem deixou um legado. O marido morreu, mas o exemplo de temor a Deus ficou. Agora eu falo para você nessa noite: será que o nosso exemplo de temor a Deus, de ser apaixonado por Deus, está ficando lá fora, na nossa casa, nos nossos filhos? Aleluia! Ou lá no nosso trabalho? O teu filho já te pegou de joelhos dobrados, orando? Isso é um legado. Isso é um legado espiritual. Ele deixou um legado espiritual. O rapaz estava morto, mas o seu testemunho continuava vivo. Ele morreu, mas aquilo que ele fez continuava vivo. As nossas atitudes, elas vão pendurar além de nós. E às vezes é tão constrangedor para um pastor que conhece a vida do finado e vai lá e ele vai ter que arrumar alguma coisa. Por isso que eu não tenho esse tipo de problema. Por quê? Porque quando eu vou no velório, eu não vou falar lá nada do morto, eu aproveito aquele momento para pregar de Jesus. Porque tem mortos que é melhor você ficar calado, porque não deu testemunho nenhum. Aí você vai mentir lá, então você vai lá e prega sobre Jesus. Mas nós precisamos deixar um legado espiritual que vai além de nós. Eu lembro quando fala disso, eu lembro do filme do Gladiador. Tem uma cena épica no filme Gladiador. Ele está numa batalha, onde provavelmente todo mundo vai morrer. E ele olha, os seus soldados estão todos com medo. E aí ele passa com um cavalo, perfilando os soldados, e ele diz uma frase seguinte: o que nós vamos fazer aqui vai pendurar além de nós. Vai ser algo que vai ecoar além de nós. Eu não quero passar por essa terra desapercebida, eu quero deixar um legado. Eu quero que alguém se lembre de mim e diga: não, ele era homem de Deus, era servo de Deus. O marido deixou um legado, de maneira que toda a família, a mulher, os filhos,
temia o Senhor e esperava um milagre de Deus. Como é que teu filho vai acreditar que Deus faz milagre se você mesmo não confia e não acredita em milagre de Deus? Qual é o legado espiritual que nós estamos deixando? Esse marido deixou um legado para a sua família, e existe uma diferença entre herança e legado. Você vai trabalhar muito e a única coisa que você vai deixar é a herança, que os teus filhos que não trabalharam por eles, vão vender, vão acabar, vão destruir tudo em poucos anos. Isso é herança. Herança, ela é material. O legado é imaterial. A herança se deixa para os filhos. O legado fica nos filhos. A herança, ela é guardada em um cofre, mas o legado é carimbado no caráter. A herança é sentida com a mão, mas o legado, ele é sentido na alma, ele é os valores cristãos. Cuida de deixar um legado para o teu filho, para a tua família. Segundo, o que eu aprendo nesse texto? Eu aprendo que a bênção sempre passa por pessoas. A bênção sempre passa por pessoas. Não, você não é a última bolacha do tacho, lá que Deus falou assim, o queridinho do papai, queridinho de Deus. Não, é eu e Deus. Eu não quero conversa com meu irmão, porque é eu e Deus. Tinha uma época aqui que tinha uns irmãos, cara, isso é, e aí eu não entendia, mas depois eu fui compreender, conversando com, eles não se falavam. Aí um sentava no final da fila, ali, nesse lado, e o outro sentava ali, ó, do outro lado, bem um longe do outro. Mas a igreja sou eu. Os babacas falam isso. A igreja sou eu, como se ele e Deus é nós. Ele e Deus. Mas eu aprendo no texto, e eu aprendo na Bíblia, que a bênção, ela sempre passa por pessoas. Essa mulher precisava de um milagre de Deus na sua vida financeira, porém, ela não ficou no quarto orando e clamando, ela saiu e foi buscar a ajuda do homem de Deus. Por isso que tem igreja, irmão. Por isso que Jesus disse, estabelecerei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe por quê? Porque Deus sabe, e Ele já disse isso no Salmo 133, quão bom, como é agradável, que os irmãos vivam em união. Verso 3 diz que é no meio dessa união, que Deus derrama o quê? A bênção. O cara está lá, 1 ano desempregado. Aí Deus falou assim, hoje eu vou derramar a bênção na vida dele. Aí vem alguém, senta perto dele. Não vou sentar não, estou com preguiça. Aí pergunta para ele, lá na firma, está pegando. Você sabe de alguém que está precisando? Aí o cara fala, eu. Quem é que Deus usou? Pessoas. O milagre de Deus na nossa vida, aprenda, ele passa por meio de pessoas. Deus não vai assinar um cheque lá e dizer assim, olha, eu vou pagar a água do irmão, vou pagar o condomínio do irmão, vou pagar a prestação do carro do irmão. Deus não vai assinar. Vai lá, Gabriel, desce lá, assina o cheque lá, coloca lá, quanto que você está devendo aí lá no condomínio? Estou devendo 5 mil, assina lá, eu vou mandar assinado lá, Jeová Jireh, use e abuse. Não, meu irmão, Deus vai falar na pessoa que está do teu lado, dizendo assim, olha, toca, abençoa a vida desse irmão com tanto valor. Aí o cara vai lá, assina um cheque, dá um glória a Deus aí, irmão, pelo amor de Deus.
Aí é o mesmo valor daquilo que a gente estava precisando, Eduardo. Eu estava lá na igreja, campo missionário lá. A Sueli, pequena, tinha ido para a creche. Meu banco estava estourado o limite, missionário é assim, estourado o limite, sem dinheiro, R$800, estourando lá, no limite. Não tinha leite para a Sueli, não conhecia ninguém na cidade, a menina ia voltar e ela mamava ainda, não tinha nada. Eu fui orar, fui para a igreja orar. E aí Deus falou comigo, ó, vai lá no banco, Bradesco, vai lá no banco e passa o cartão. E aí eu vou lá, na praça, cidade pequena, uma pracinha assim que tinha, peguei o meu Gol Bola, 16 válvulas, ó, Deus, bomba pura, mas Deus estava lá, Deus não deixou explodir. Aí eu estou passando lá, aí eu vejo um Escort, adesivão lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, imagina a fé que eu falei assim, Deus mandou ir no banco, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu entrei no banco assim, parecendo o cara lá do Suítes, lá, o Homem de Ternos. Peguei a carteira, cartãozão, seu saldo está negativo em R$802. Aí eu saí murcho. Cheguei em casa, a Andressa olhou para mim e falou, pai, o irmão Mendonça, quem lembra do Mendonça aqui? O irmão Mendonça te ligou, falou que vai te ligar depois. Presta atenção, pessoas. Aí o irmão Mendonça ligou para mim, o negão é zoeira, passando o maior sufoco lá, ele ligou para mim e falou assim, e aí pastorzão, como é que está Lodebar? Se você conhece Bíblia, você vai ver que na Bíblia Lodebar era uma favela de esgoto aberto, onde o Mefibosete, que era aleijado, foi morar lá, juntamente com os cachorros. Ele falou, como é que está Lodebar aí? Eu falei, irmão, está bênção. Está benção nada, irmão. Está benção, irmão, e tal. E aí ele começamos a conversar, ele conversou bastante, aí ele disse assim, então pastor, beleza, então foi bom conversar contigo, foi legal, Deus te abençoe, tal. Até outra vez, aí eu estou tirando o telefone, eu nem lembro mais se era telefone fixo ou era, não lembro, mas faz de conta que é o telefone. Aí eu estou tirando o telefone, era fixo, porque ligou lá em casa, era fixo. Aí quando eu estou ligando assim, ele falou, pastor, peraí, desliga não, eu ouvi. Falei, pois não, Mendonça, o que você quer ainda? Então pastor, olha, eu estava orando aqui à tarde, Deus me mandou te mandar um dinheiro, passa lá no banco lá. Aí eu falei, tá bom, obrigado irmão, Deus te abençoe. Falei, Mendonça aposentado? O que o cara vai me dar de oferta? Tipo, sei lá, 50 conto, mas vou lá. Aí eu fui, peguei o carro, fui de novo, não vi mais o Escort, Deus proverá, o Senhor é meu pastor. Aí eu entro, eu não entro mais igual o homem de preto, eu entro assim, aí eu vou lá, pego lá, coloco, digita a senha, saldo. Aí quando eu olho aquilo lá, eu falei, peraí. Ele depositou, que cobriu o meu negativo de R$800, deu para mim comprar a caixa de leite e fazer a compra do mês. Sabe o que é isso, irmão? A bênção de Deus na nossa vida, ela passa por pessoas.
Deus vai usar pessoas para abençoar a tua vida. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Acorda, tem igreja viva nessa noite. Amanhã você vai trombar com alguém, irmão. E vai te abençoar. Pode ser o cara da fila do banco. Não, dá bom dia para todo mundo. Você não sabe qual é o anjo que vai. Já aconteceu alguma coisa assim, uma coisa assim? Porque a Bíblia diz o seguinte, que muitos, deixa eu ver como é que é o texto mesmo na Bíblia, que muitos viram anjos e pensaram que eram pessoas. Por exemplo, Ló foi um. Já aconteceu isso na sua vida? De repente, você está indo lá numas férias, todo abençoado lá, o seu carro fura, você não está com estepe, você não está com nada, de repente para um cara que não tem nada a ver. Vai lá assim, troca o negócio para você, vai embora, aí você fala assim, cara, aquela pessoa que apareceu, pareceu um anjo na minha vida. Você está com problema lá no hospital, alguém vai lá e intercede para você, parecer um anjo na minha vida. Meu irmão, não é que pareceu, é que Deus usa os seus anjos que estão aqui na terra para abençoar a sua vida. Então aprenda uma coisa, a bênção de Deus sempre passa pela vida de pessoas, porque em toda a Bíblia vemos esse padrão se repetindo, a bênção de Deus sempre passa pela vida de pessoas. O povo de Israel foi abençoado por Moisés. O povo, a família de Noé foi abençoado por Noé. A bênção de Deus, aprenda, passa por pessoas. Deus vai colocar pessoas na sua vida para abençoar a sua vida. Terceiro, rapidinho, para terminar. A palavra de Deus, ela te orienta para você montar um cenário de milagres. Oh, aleluia! Ela te orienta a montar um cenário de milagre. Como é que você vai montar um cenário de milagre com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, sem fazer nada, irmão? Se movimenta, levanta mais cedo. De repente você vai lá no devocional, escuta uma palavra rema que vai transformar a tua vida, que vai mudar a tua vida. Faz alguma coisa, aleluia. Separa um lugar, coloca uma cadeira perto lá da tua cama, faz o teu altar lá. Eita, irmão, eu estou com vontade de pregar. Oh, crie um cenário de milagre. Sabe o que Eliseu falou para ela? Olha, irmã, é o seguinte, você quer ser abençoada, está com problema na tua vida, não vai reclamar para ninguém não. Cria um cenário de milagre. Faz o seguinte, chama teus filhos, entra dentro de casa, fecha a porta, cria um cenário de milagre que Deus vai derramar na tua vida. Durante 21 dias aqui nesta igreja, nós estamos criando um cenário de milagre na nossa vida. Oh, aleluia, vontade de falar em línguas. Oh, glória a Deus. Não pode falar na internet não. Oh, aleluia. A palavra de Deus, ela diz que a mulher, Eliseu, ele não fez o milagre diretamente. Ele falou para a mulher, você precisa criar um cenário para milagre. É a mesma coisa, pastor, eu recebi ontem um áudio de 20 minutos. Meu irmão, quem manda um áudio de 20 minutos para você, não está querendo que você escute o negócio, irmão, pelo amor de Deus. Pessoa dizendo que ia sair da igreja. Mas por que vai sair? Perguntei para o pastor. Porque ninguém visitou, porque não sei o quê, porque ela está fraca. Eu falei, ela está vindo nos cultos? Não. Ela vai nas reuniões de mulheres, reunião de homens? Não. Vai no encontro de casal? Não. Participa de algum DNA? Não. Irmão, como é que vai ficar forte desse jeito, irmão? Como é que vai ter milagre de Deus desse jeito? Nós precisamos criar um ambiente de milagre para Deus fazer o milagre. Se a gente preparar o ambiente, Deus vem.
Aleluia. Se a gente preparar o local, Deus vem. A palavra de Deus, ela diz lá no livro de Atos, capítulo 2, que eles estavam orando lá, incessantemente, orando, criando um ambiente de milagre. De repente, pá! O Espírito Santo desce, enche a vida deles de uma maneira tal que a vida deles nunca mais foi a mesma. Então aprenda, crie um ambiente de milagre. A Bíblia diz que Jacó, se eu errar o nome, depois você corrige lá na Bíblia, mas Jacó saiu fugido do seu irmão Esaú, no meio do deserto, pegou umas pedras, fez um travesseiro. Quem que dorme, irmão, com um travesseiro de pedra? O cara devia estar muito mal, no meio do relento, travesseiro de pedra, e aí ele estava tão mal que ele capotou, dormiu. E aí ele teve uma visão, um sonho. Os anjos de Deus desciam pela escada, presta atenção, pega para você aqui, ó, desciam, e subia, levando as orações de Jacó e trazendo resposta de Deus. Quando Jacó acordou, falou assim: Deus estava nesse lugar. Ele pegou aquelas pedras e ele edificou um altar com aquelas pedras. Edifique um lugar aonde Deus possa ter um encontro com você e fazer um milagre. Aleluia! Aprenda a montar um cenário para o teu milagre. Acorda mais cedo, irmão. Ah, pastor, não consigo. Vai dormir mais cedo que você consegue. Vai dormir mais cedo. Então termina o culto mais cedo, pastor, para mim dormir mais cedo. Estou terminando. Último. Falar o último. Vamos ficar em pé para dar aquela impressão que eu estou terminando mesmo? Último. Aprenda isso, olha, guarde isso. O milagre é do tamanho da sua obediência. Tem gente que é tão desobediente que o milagre dele é assim, ó. Mas tem gente que é tão obediente que o milagre dele é bem grandão. Aprenda e saiba que o tamanho do teu milagre é o tamanho da tua obediência. Em todos os milagres da Bíblia, sempre tem parte que cabe a nós, sempre tem algo que o homem deve fazer. Eliseu diz para aquela mulher: o que é que tu tem na tua casa? Eu tenho um pouquinho de azeite só. Então vai lá, pega emprestado vasilhas, e não pega pouco não, pede para os amigos, pede para o vizinho, pede para aquela mulher, aproveita que aquela mulher está ali, ó, olhando ali a vida de todo mundo na rua, pede vasilha para ela também, aleluia, e aí entra na tua casa, cria um ambiente de milagre e deixa Deus abençoar. O que a mulher fez? Ah, mas que história que é essa, Eliseu? Eu tenho um pouquinho de azeite, você vai mandar pegar balde para quê? Não pergunta, irmão. Se Deus mandar você sentar, nem olha para trás se tem cadeira ou não, só senta. Confia, aleluia. Se Ele te mandar andar sobre as águas, meu irmão, confia, só vai, né? Segura na mão de Deus e vai. Faz igual aqueles motoqueiros, vai. Segura na mão de Deus e vai. Em todo milagre da Bíblia, sempre tem a parte que cabe a nós. Para Deus mandar o dilúvio, Noé precisou fazer a arca. Para Deus abrir os olhos de Bartimeu, ele teve que clamar. Para Deus estancar a hemorragia daquela mulher do fluxo de sangue, ela teve que enfrentar a multidão. Para Deus abrir o mar de Israel, ele teve que marchar. E para Deus abençoar a vida da família oitava, você precisa fazer alguma coisa. Irmão, ajuda eu pregar, aleluia. Então, amados, fica com essa palavra. Se você esquecer todas as palavras que eu falei, lembra dessa e faz.
Prepara um lugar de milagre. Seja obediente. Deixe um legado espiritual. E aí você vai ver que 2024 você vai arrebentar a boca do balão. Satanás vai olhar e vai falar assim: o que aconteceu? Nada, Satanás, aconteceu, que eu fui obediente, que eu obedeci, que eu gerei um lugar de milagre, e Deus derramou a bênção dele na minha vida, e não há encantamento para aqueles que servem ao Senhor. Aleluia! Amém? Vou orar, agora eu terminei de verdade. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer neste momento por essa palavra, Pai. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a tua igreja, Pai. Deus, que essa palavra possa entrar no nosso coração, que essa palavra, ó Pai, possa entrar de uma maneira poderosa, ó Pai. Eu quero ver o milagre na vida do teu povo, ó Pai. Eu quero ver a multiplicação, ó Deus. Eu quero ver a bênção na sua família, a bênção na saúde, a bênção financeira, ó Pai. Eu quero ver, meu Deus, a tua igreja prosperar, porque o Senhor é Deus poderoso. E se o Senhor fez na vida desta mulher, desta viúva, eu creio que o Senhor vai fazer na vida da tua igreja, em nome, diga, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor e a doce paixão do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo de Deus esteja na minha e na sua vida. Quantos crê? Diga amém. Deus abençoe sua vida. Leve o teu milagre, leve essa palavra para a tua vida em nome de Jesus.